Oiê, aqui é a Ana Paula e você está no podcast Sherlock Holmes. E se você está vendo isso do YouTube, você também está no vlog, mas Sherlock Holmes. Você que está ouvindo aí no podcast, fique sabendo que está tendo vlogmas e que você pode ver vídeos aí todos os dias até o Natal. Vlogs, conversas, respostas de perguntas que estão rolando lá. E também pode ver depois, se você está ouvindo só esse episódio, você pode ver também enquanto eu gravo esse episódio, o que é bem legal, né? Você vê praticamente, bom, tipo ver eu gravando mesmo, né? Ver ao vivo. E hoje, gente, sem mais delongas, pausa aqui na nossa série de 10 conselhos para eu do passado. Já saiu aqui conselhos para eu adolescente na escola, saiu conselhos para eu na faculdade. E mesmo se você já passou dessa fase de escola, de faculdade, vai ouvir porque tá muito legal. Inclusive, várias pessoas que já passaram por essa fase estão ouvindo, estão me mandando mensagem dizendo, dando testemunhos bem legais. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre uma situação. Aqui, tá? Vou contar uma historinha pra vocês. Vou começar contando essa historinha pra vocês. E o bacana é que isso que eu vou falar pra vocês aqui no podcast hoje, ele é basicamente um capítulo do meu livro que não saiu nesse livro. Na verdade, eu nem coloquei, nem apresentei pra editora. Quem sabe pode ser aí um assunto para uma continuação do livro Unidas contra a Rivalidade Feminina, que é um livro que eu escrevi com a editora Fiel, foi lançado em março de 2024. Foi, assim, eu recebi uma notícia recentemente, na verdade ontem, da editora, que o meu livro foi dos 10 mais vendidos pela editora, não só considerando os lançamentos, né? Então, assim, tô muito feliz por isso. E eu acho que fica legal vocês saberem que é o que eu vou falar para vocês aqui. Tá tudo escrito e muito mais do que eu vou falar aqui, porque era uma parte do livro. Então, bom, a história que eu vou contar para vocês, eu quero que vocês prestem bastante atenção nessas personagens, tá? Porque existe uma situação que acontece na vida da igreja que é muito prejudicial, muito dolorosa e é bastante incoerente. Vamos lá, vocês vão perceber comigo. Para eu explicar essa situação incoerente, eu quero que você preste atenção. Nós temos a Fernanda, temos a Miriam e temos a Sabrine, ok? A Fernanda, ela viveu a infância, adolescente e começo da juventude aí no mundo. Ela cresceu longe de Deus, ela viveu segundo as suas próprias regras, ela consumiu e foi consumida por uma vida de pecados. A Fernanda, ela não conhecia Deus e ela até foi algumas vezes à igreja em casamentos ou alguns eventos assim de Natal, mas só isso. No começo da vida da Fernanda, ela não sabia o que era a sua condição caída. Ela vivia cega para os seus próprios pecados e sofreu consequências dessas escolhas. Porém, pela irresistível graça de Deus, Fernanda foi chamada pelo Senhor. A cegueira que cobria seus olhos foi desvendada, foi retirada, ela enxergou seus pecados, reconheceu sua miséria, reconheceu a necessidade que ela tem de salvação, creu em Jesus Cristo como seu Salvador e Jesus Cristo a levou ao arrependimento. E com novas vestes, ela começou a ir e servir na igreja mais próxima. E a Fernanda, ela se tornou muito amiga da Sabrine e da Miriam. A Miriam era filha de pastor. Cresceu na igreja, não se lembrava aí de não ser crente, e pela graça de Deus ela nunca se desviou da igreja, cresceu servindo na igreja que o pai dela era pastor, e sendo atenciosa demais com os novos membros. Foi assim que ela se tornou amiga da Sabrine e 2 anos mais tarde se tornou amiga da Fernanda também. E essas amigas brincavam, né, que a Sabrine era uma mistura aí
da Fernanda e da Miriam, porque a Sabrine também cresceu na igreja, mas ela se afastou durante os primeiros anos da faculdade. E ela conta que nos anos tentando viver em rebelião contra Deus, o Espírito Santo nunca deixou de incomodar seu coração, e arrependida, ela voltou. Então a amizade ia bem ali. Porém, quando a Miriam começou a namorar, ela achou que a Sabrine deu em cima do seu namorado. E ela se deixou dominar pelos ciúmes. E claro que a Fernanda ficou do lado da Miriam, se afastaram da Sabrine. A Sabrine reconheceu que talvez tenha se excedido em alguma coisa, se arrependeu de forma sincera e ela tentou bastante a reconciliação, falou com o pastor, tentou conversas com as meninas, mas para piorar, elas duas, a Sabrine, não, elas duas, a Miriam e a Sabrine, até eu confundi os personagens agora, elas contaram essa história do ponto de vista delas para toda a igreja, e a partir daí, não somente a Fernanda e a Miriam se afastaram da Sabrine, mas muita gente da igreja se separou dela. Ela foi, né, vítima aí de uma fofoca, de uma história contada de um ponto de vista e com pontos aí também extras do que ela realmente fez. Bom, a Sabrine continuou na igreja, mas ficou bem isolada. Ela tentou participar de algumas reuniões, mas a hostilidade contra ela era real. E mesmo quem mal sabia o que estava acontecendo, preferiu se afastar para evitar problemas. E bom, por algum tempo, a Sabrina acreditou que estava recebendo algum castigo por causa dos seus erros do passado e começou a se enxergar por meio desses pecados dela. Porém, quando ela voltou os olhos para Cristo, ela viu seu valor e ela continuou caminhando em amor e conhecimento de Deus, mesmo que sozinha, e sempre orando muito por amigos. Depois de alguns anos, Deus enviou outras irmãs para caminharem junto com a Sabrine. E elas cresceram juntas em santidade, aprenderam mais de Deus, caminharam umas com as outras e estudaram da Bíblia junto. E cresceram aí numa amizade muito bonita. E nesse processo em que Deus estava completando a sua obra em Sabrine, ela estava muito diferente daqueles primeiros meses, anos atrás. Só que a Fernanda e a Miriam não puderam glorificar a Deus pela mudança que Deus fez na vida de Sabrine. Elas não puderam glorificar a Deus pelo crescimento em santidade de Sabrine, porque até hoje, muitos anos depois, elas tratam e falam da Sabrine com base nos seus pecados de anos e anos atrás. Bom, eu disse que essa situação é aparentemente incoerente porque, vendo essa história de fora, ela não faz nenhum sentido. Você concorda comigo? Eu contei para vocês aí um pouquinho do background da Fernanda e da Miriam e não faz sentido, né, a gente ouvindo essa história, o que elas fizeram com a Sabrine. Mas, infelizmente, essa é uma história muito real, que acontece em todas as igrejas. E talvez você tenha se colocado aí na posição da Miriam e da Fernanda, mas pensa direitinho se a sua posição não é um pouquinho mais parecido com a Sabrine. A Sabrine ficou ali marcada pelo seu pecado, e ela passou a ser tratada de acordo com seu pecado, pelos próprios membros do corpo de Cristo, que ela fazia parte. E um dos motivos que essa história é tão incoerente é que nenhum membro que estava ali faz parte por méritos próprios. Concorda? E você pode pegar esse exemplo que eu dei, eu falei aí, né, dela ter dado aí em cima do namorado da amiga, mas você pode colocar qualquer tipo de outro pecado, de outro conflito que possa acontecer. Você pode substituir para outros exemplos. Eu dei um tipo de exemplo aí, mas existem muitas outras coisas que se encaixam aí nessa história em diversas igrejas e com diversas pessoas. São pessoas que, como todos nós, pecam, esses pecados são vistos e passam a ser tratadas com base nesses pecados e não com base no que Cristo fez por elas. E como que a igreja sai perdendo muito com isso. É incoerente porque na nossa história a Fernanda conheceu os abismos do pecado quando ela foi retirada,
né? Quando ela se afastou de Deus. E ela pôde ver quando ela voltou como que Deus a transformou. É incoerente para Miriam também, porque ela deveria entender que apesar dela ter crescido na igreja e nunca ter se afastado, não importava isso, não importava ela ser filha de pastor. Se não fosse por Cristo, ela estaria perdida. Talvez tanto ou mais quanto o que aconteceu no desvio da Fernanda e o que aconteceu no passado da Sabrina. É incoerente para as duas, porque elas sabem que elas continuam pecando mesmo sendo crentes e que ofendem ao Senhor todos os dias com seus pecados. E elas se arrependem por causa do Espírito Santo que habita nelas. Durante a peregrinação, a Fernanda e a Miriam, elas são gratas pela misericórdia de Deus se renovar todos os dias sobre suas cabeças, elas são gratas por estarem cobertas pelo sangue de Jesus, mas elas não estendem essa misericórdia para os pecados dos outros que as ofendem, mesmo que essa pessoa possua a cobertura do mesmo sangue que as cobre. E é incoerente, gente, porque eu já fiz isso com minhas irmãs. Você já fez isso com suas irmãs, se provavelmente já ainda não faz. E eu sei que também já fizeram isso com você, ou podem vir a fazer isso com você. E o meu ponto aqui, né? Então, assim, meu ponto aqui é que você considere, porque eu sei que a gente está vivendo em tempos em que a gente coloca o selo de tóxica em todas as pessoas que estão desafiando a gente por causa dos seus pecados, né? Os seus pecados batendo nos nossos pecados ali e criando faíscas. Então é muito mais confortável usar o que o mundo diz de selar as pessoas, botar um selo de tóxica e dizer assim, não, eu tenho licença para me afastar e tratar essa pessoa com base nos pecados do passado dela, mesmo ela já tendo se arrependendo. Eu tenho essa licença. Não, você não tem essa licença. É muito triste que essas coisas tenham entrado dentro da igreja para justificar nosso pecado, né? Justificar a forma que a gente trata os nossos irmãos em Cristo. É claro que existem situações, né? Então dizer assim, não, Ana, então você está dizendo que eu tenho que me colocar na situação de ser maltratada, de ser repetidamente maltratada pelas pessoas. Eu não estou dizendo isso. Até porque nós não somos Deus. Então eu sempre falo para vocês, e falo isso no meu livro também, quando eu trato ali sobre os limites relacionados ao perdão, eu falo sobre como que nós não somos Deus e nós temos que ver frutos de arrependimento nas pessoas, né? Então, assim, acontecem situações na nossa vida, talvez às vezes muito mais sérias do que essas que eu estou falando aqui do exemplo das 3 personagens, situações muito mais sérias em que você se colocar de volta dentro desse relacionamento pode sim ser arriscado para você, até mesmo para sua vida, e não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de situações que são assim, como essas da Sabrina e da Fernanda e da Miriam. E eu tô falando de situações em que a pessoa, ela de fato se arrependeu, mas você não vai dar nem a chance de ver os frutos de arrependimento nessa pessoa. E sim, eu acredito sim que quando alguém peca contra a gente e a gente perdoa essa pessoa, nós enquanto humanos, precisamos ver esses frutos de arrependimento. Então, ver que de fato essa pessoa se arrependeu, que ela demonstre frutos desse arrependimento como? Não pecando mais. Porque se arrepender não é só chegar para você, ou você chegar para outra pessoa e chorar, se sentindo culpado pelo que você fez e pedir perdão. Arrependimento é mudança de caminho. Isso é arrependimento. É você não fazer mais aquilo que você pecou, né? Que você pecou primeiramente contra Deus e depois contra essa pessoa, ou essa pessoa pecou contra você, mas ela pecou primeiramente contra o Senhor. E nós, como uma família, como um corpo, nós precisamos nos amar ao ponto e entender que nós somos um corpo ao ponto de que nós nos preocupamos, até mesmo com aquelas pessoas que nos fazem mal, nós nos preocupamos com a alma delas. Nós nos preocupamos porque elas pecaram primeiramente contra Deus, depois contra a gente. E a gente quer tratar dessas pessoas do coração, a gente quer tratar do pecado dessas pessoas. Então, como eu sempre falo com vocês, até mesmo a questão da pessoa saber que ela pecou com você, não é o seu direito, tá? Num corpo de Cristo, com irmãos em Cristo, quando alguém peca contra você, você simplesmente virar as costas para essa pessoa,
dar o selo lá de pecadora, vou tratar essa pessoa como uma pecadora agora, e se afastar completamente dela, e ela nem sabe o que ela fez. E aí fica aquela situação humilhante da pessoa ficar o tempo inteiro te perguntando o que foi que aconteceu que você se afastou dela, e você, não aconteceu nada, não aconteceu nada, mas você completamente aconteceu alguma coisa, você está mentindo, né? Já começa que é uma mentira, e é também uma coisa completamente contra o que Jesus nos ensina em Mateus, quando ele diz que nós devemos ir ter com aquele que pecou contra nós. Por que que é isso? Pela oportunidade que a gente vai dar para essa pessoa de saber que ela pecou, primeiramente contra Deus e depois contra você, e dar a oportunidade para ela se arrepender. Porque muitas vezes nós fazemos coisas, gente, que a gente não percebe que fez, a gente não percebe que pecou contra a pessoa. E sim, isso, você sabe disso, você sabe disso. Ah, Ana, mas ela devia saber. Não, ela não devia saber. Isso também acontece com você e você pode estar na posição dela cedo ou tarde. Mas para além disso, como família da fé, como cristãos, nós sabemos que todos nós estamos em processo de santificação. Nenhuma de nós é santa, nem aquela que acabou de entrar na igreja, uma nova convertida, nem aquela que está aí na igreja, uma senhora de anos na igreja. Ela tem, certamente eu espero que ela tenha crescido mais, né? E que ela esteja num processo de santificação aí mais madura na fé. Mas ela ainda é pecadora e ela ainda vai pecar contra você. Os pecados dela ainda vão bater nos seus pecados e isso gerar conflito. Agora, a gente vai tratar as pessoas com base nos pecados do passado? Pensa aí comigo. Se não tem pessoas que tratam você ainda com base nas coisas que você fez há anos atrás, às vezes década atrás, sabe? Que não param para olhar e ver o que Deus fez na sua vida e vice-versa. Para e pensa aí numa pessoa que talvez você detesta, infelizmente usando essa palavra, que você odeia, que você tem ranço, né? Tem essa palavra aí, o ranço, há anos aí, que você se afastou e que você lida pouquíssimo com essa pessoa porque você teve alguma desavença com essa pessoa aí há muito tempo atrás. Você pensa aí que você não pode nem dar glórias a Deus, porque você não sabe o que Deus fez na vida dessa pessoa. Pode ser, eu espero, que essa pessoa já tenha se arrependido, talvez, de coisas reais que ela fez contra você ou contra alguém que você gosta. Deus já trabalhou na vida dessa pessoa, mas você não dá nem a chance. Nem a chance. O que é uma hipocrisia sem tamanho, porque é como se você não fosse capaz de se olhar no espelho, não fosse capaz de reconhecer o que Deus fez por você. E eu sei que você reconhece. Eu sei que você sabe de onde Deus te tirou. Ah, mas eu não sei, Ana, porque assim, eu sempre fui crente, eu nasci, meu pai é pastor, eu nunca fiz assim nada tão errado. Deixa eu te falar uma coisa. Glória a Deus que você nunca tenha se afastado, que você não lembre de não ser crente, que você não veja assim que você tenha chegado tão fundo nos seus pecados. Glória a Deus, porque isso é puramente graça de Deus. Porque se dependesse de você, você estava no mais profundo dos abismos de pecado. Se dependesse de você, você estava muito, muito longe do Senhor. Não é por você, não é porque você é melhor, não é porque você é filha de pastor, não é porque você cresceu na igreja que você está numa posição superior aí de santificação, de forma alguma. Não é isso que a Bíblia te ensina. Então, se você está assim, se sente numa posição tão superior, eu acho que você já está numa posição muito inferior por não conhecer a palavra de Deus. Porque se você se acha tão melhor do que aquela sua irmã, que você não consegue sequer olhar mais para ela com os olhos que Cristo a enxerga, porque Cristo a enxerga, Deus a enxerga olhando para Cristo, então você, meu amor, muito pelo contrário do que você pensa, você está muito inferior em maturidade e em santificação do que você sequer imagina. É verdade, e eu sei que é difícil. Para muitas de nós, é uma dificuldade muito grande depois que a gente diz que liberou o perdão, né? Fala assim, não, eu te perdoo, mas eu quero você bem longe de mim. Eu te perdoo, mas eu não quero lidar com você nunca mais na minha vida. Para muitos de nós é realmente muito difícil, depois de dizer que perdoou, restaurar esse relacionamento. Mas eu não acredito que Deus nos mande perdoar uns aos outros
com outra finalidade que não restaurar os relacionamentos. Veja, mais uma vez, ai Ana, mas nossa, você está dizendo que... Não, eu estou falando de... Existem casos e existem casos, tá, gente? Abrindo um parênteses aqui. A mulher, né, tá casada e o marido dela a agrediu e tá tendo risco mesmo para a vida dela continuar nesse casamento. Então, mais uma vez eu digo para vocês, não é sobre isso que eu tô falando, ainda que dê para encaixar aqui, porque quando eu falo de frutos de arrependimento, não quer dizer que essa mulher ela tem que se colocar em risco para ver esses frutos de arrependimento, de forma alguma. No meu entendimento, essa mulher tem que ser retirada e protegida pela igreja, e se esse homem ele está dizendo que se arrepende, esse homem está de fato arrependido, não tem que botar essa mulher para testar o arrependimento dele. Ela tem que ser protegida e ele acompanhado aí tanto pela igreja quanto por profissionais, e tem que ser denunciado, ele tem que pagar por aquilo que ele fez, porque nós aí sim vermos esses frutos de arrependimento. Então veja, não é disso que eu estou falando, não é disso que eu estou falando, de maus tratos e de coisas assim muito profundas. Não estou falando para você que quando alguém, sei lá, por exemplo, nesse caso, de fato, deu em cima do seu marido, estava dentro da sua casa e deu em cima do seu marido, mas se arrependeu, que você imediatamente vai colocar essa pessoa de volta na sua casa, que você vai imediatamente voltar a ter a mesma confiança que você tinha antes nessa pessoa. Não, porque eu entendo que no momento em que alguém diz que se arrependeu, ela tem que parar de fazer o que ela fazia. E para ela parar de fazer o que ela fazia, ela tem que demonstrar, ela tem que dar frutos. Esse arrependimento tem que dar frutos. Assim como a fé, ela tem que dar frutos, né? Tem que gerar alguma coisa. Ela não vem desacompanhada, né? Então, assim, questão de fé e obras mesmo que vem acompanhado. Mas o que eu quero dizer, gente, de verdade, é, por exemplo, nesse caso, né? Falando aí desse caso de deu em cima do meu marido, mas a pessoa se arrependeu genuinamente. Não tô dizendo pra você botar ela de volta na sua casa, do jeito que você colocava antes, mas você pode estar perdendo a oportunidade de ver se essa pessoa realmente se arrependeu. Você não precisa colocar ela na sua casa, mas se ela se arrependeu, se ela está demonstrando para você esses arrependimentos e você está vendo esses frutos de arrependimento, você não precisa mais tratar essa pessoa nas mesmas bases desses pecados dela. Você não precisa tratar essa pessoa com a mesma raiva, com o mesmo rancor que você olhava antes, e inclusive pode se aproximar dela com outras situações, de outras proteções e acompanhamento também, sabe? Agora, não, vamos falar de coisas não tão extremas assim, né? Mas de situações em que você brigou com uma amiga sua, vocês não são mais amigas como vocês eram antes. Tantas situações, a gente sabe que tem tantas situações, a gente vive numa comunidade na igreja, né? Então existem várias situações. E o meu ponto é justamente que, enquanto nós sabemos que todas nós estamos em processo de santificação, não cabe a nós olharmos para as nossas irmãs diferente de como Deus as enxerga. E Deus as enxerga como pecadoras em processo de santificação, como pecadoras salvas pelo sangue de Jesus e em processo de santificação pelo Espírito Santo. E é assim que a gente tem que olhar umas para as outras e para a gente mesmo. Porque se a gente não olhar para a gente mesmo dessa forma, a gente vai sempre ficar se achando numa posição muito superior na hora de tratar a outra, na hora de enxergar a outra. Porque eu digo enxergar, porque a forma como você vê a outra pessoa é a forma como você vai tratar essa pessoa. Então, não seja como a Fernanda e a Miriam, porque elas perderam a oportunidade de ver o quanto a Sabrine amadureceu, o quanto Deus trabalhou na vida da Sabrine, o quanto ela é uma nova criatura, com novas vestes, e essas vestes, assim como da Fernanda e da Miriam, elas são novas, mas elas estão em constante limpeza para ficar aí, chegar ao dia em que essas vestes estarão brancas, 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 límpidas. E esse dia, quando chegar, todas nós estaremos com essas vestes limpas e não haverá mais pecado, não haverá mais nada batendo no pecado uma da outra, mas só santidade, só amor umas pelas outras. Mas até lá, nós ainda vamos sofrer com os pecados umas das outras, mas nesse sofrimento que nós tivermos, nós temos que ter uma intenção, um olhar amoroso, o olhar que Deus tem por essas irmãs, e não ficar tratando
essas pessoas com base em pecados passados, né. Às vezes, principalmente quando aí demorou passaram-se anos. Você já viu situação que acontece assim? Você chega em algum lugar, ou alguém chega e você escuta alguém ou várias pessoas falando assim: "Olha, cuidado com essa pessoa, porque essa pessoa fez isso, isso e isso", né, tô falando de igreja mesmo. E você vê isso há anos atrás, alguém mandando você tomar cuidado com alguém por algo que ela fez há anos atrás. O que é muito triste, a pessoa fica sendo tratada com base nesses pecados, e você não pensa que você pode estar acontecendo a mesma coisa com você, alguém fazendo a mesma coisa com você, falando para outras pessoas tomarem cuidado com você por causa de coisas que você pecou aí há anos atrás, que você já se arrependeu, que o Senhor já apagou suas transgressões, e essa pessoa continua aí escrevendo suas transgressões, e isso é trabalho do inimigo, tá, isso não é coisa de crente não. Então, muito cuidado gente, eu quis dar uma pausa na série para falar sobre isso, tenho razões para estar fazendo isso, que eu acho extremamente importante, e quero convidar você, se você ainda não leu o meu livro Unidas contra a Rivalidade Feminina, que você leia, porque eu trato muito profundamente sobre esse assunto em vários aspectos aí, em várias frentes. E tá, inclusive, em promoção, eu vou deixar o link aqui embaixo, e você aproveita e dá aí de presente de Natal para sua amiga, para sua tia, para suas inimigas. Tá bom? Eu espero muito que você tenha gostado desse episódio e até o próximo podcast, até o próximo Vlogmas.